Vou falar um pouquinho da minha pessoa, mas muito pouquinho, que eu não gosto de fazer isso, né? Estou há 47 anos casado com a mesma mulher, com a mesma esposa. Então você imagina quanto tempo é isso. Tivemos 3 filhos. A minha filha Cristiane, ela fez faculdade, fez a faculdade Nazarena, tudo. São missionários no Chile e acabaram de ser promovidos na função, mas não no salário, né? Porque eles vão deixar o Chile depois de 7 anos ali. Estão nos Estados Unidos agora nesse momento e vão ser CEA do Sudamérica, né, do Cone Sur, chamado Cone Sur. CEA, para quem não sabe, é coordenador de estratégia de área. Eles, como missionários brasileiros, vão ser CEA nessa região do Cone Sur. Já começaram 1º de setembro e a coisa tá caminhando. Não, meu filho do meio, o Gustavo, ele é pastor na Igreja do Nazareno lá de Amparo, casado também com uma filha de pastor. E o meu filho caçula, ele gosta mais de música, de louvor, e ele está envolvido com o louvor lá da Igreja de Valinhos, junto com a sua esposa. Eu, no momento, eu sou presidente de MNI distrital. E o meu propósito aqui nessa manhã, agora de manhã, é trazer, quem sabe, um pouco de conhecimento para vocês a respeito daquilo que é a Igreja do Nazareno e o ministério que é dito pela maioria como o ministério maior da Igreja do Nazareno, que é o MNI. Quero compartilhar no sentido não de pregação. Se você tiver uma pergunta, levanta a mão, e espero que Deus me ajude com o tempo e com a quantidade de coisas que eu tenho para fazer e para falar, tá? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso logo. E caminhando um pouquinho mais, temos aqui a liderança da MNI. Essa liderança, ela é dividida em vários níveis, né? Este aqui é o presidente global, o reverendo Philip, presidente global de MNI. O nome dele é pouco falado, porque ele fica na Inglaterra e nós temos a Lola. A Lola é a diretora global que trabalha nos Estados Unidos, que coordena todo o trabalho de MNI. E essa é a Ruth Bravo. Ela foi escolhida agora há coisa de 1 ano. Ela é coordenadora, né, coordenadora regional, Ruth Bravo. E esse é o nosso coordenador nacional, tá? Coordenador nacional e membro do Conselho Global. Ele é do Rio de Janeiro, o reverendo Antônio Carlos. E esse aqui sou eu que vos fala. Então, os vários níveis de liderança, né? Depois, aqui, se tivesse mais um espaço, a gente ia colocar a foto do pastor Moisés. Você é o presidente de MNI daqui? Então ele seria aqui. Então é assim que a Igreja do Nazareno trabalha. Aí, como funciona isso? O presidente da igreja local, ele passa as suas atividades ao presidente do distrito, que passa ao coordenador, que passa a regional, que passa para a diretora, que chega no presidente. Um está subordinado ao outro, ninguém está solto. Então a Igreja do Nazareno é uma igreja que trabalha fortemente nesse ambiente de organização, mas nós somos uma igreja missionária. E tive alguns conflitos com isso, porque eu lido com essa questão de missão na Igreja do Nazareno desde 1996. Tem muita gente aqui que não era nascido nessa época. 1996, e a gente sempre trabalhou, mas nunca tínhamos como saber como enviar alguém. E agora nós temos a Missão Mundial no Brasil, que está enviando missionários. Já enviamos, fizemos um culto de envio em São Paulo da Dandara, né, uma menina que cresceu e estudou com a gente no EMA. Não sei se alguém já ouviu falar de EMA.
EMA é a Escola de Missões para Adolescentes. Uma vez por ano a gente se reúne no mês de julho num sítio ali na Raposo Tavares. E esse é um projeto de 5 anos e que vale como estudo e formação para aquele que tem um chamado missionário. Então a Dandara fez todo esse processo. Ali é exigido que faça faculdade, é exigido que faça inglês, que tenha no final dessa história um inglês fluente. O processo são os 3 primeiros anos com a gente ali, o 4º ano uma viagem missionária para a região do Amazonas, ou numa tribo indígena, ou numa comunidade ribeirinha. E se tudo der certo, passou nas provas, fez tudo direitinho, no 5º ano uma viagem missionária para os Estados Unidos. Por isso precisa aprender a falar inglês. Ela passou por todos esses processos e concluiu, e esse ano ela foi enviada para o Timor-Leste. E lá no Timor-Leste ela está desempenhando a função de coordenadora nacional de JNI. Veja lá, tem uma brasileira lá fazendo esse trabalho e Deus abençoou, junto com a Igreja Batista, eles têm um consultório dentário, ela também conseguiu servir como dentista ali. Então é assim, a igreja, às vezes a gente pensa, eu estou limitado a esse prédio, a esse tamanho de igreja. A Igreja do Nazareno é uma igreja global. E hoje nós podemos honrar o que está escrito aqui. Somos uma igreja missionária. Nesse sentido, tem algumas pessoas aí que você precisa conhecer, né? A Susan Fitkin, em 1899, ela começa um trabalho que começou com as mulheres, que depois vem a receber o nome de Sociedade Missionária da Igreja do Nazareno. E quando a igreja chega em 1915, ela quer organizar e promover missões. Quer dizer, 1915, nós estamos em 2019, isso já tem 104 anos que a igreja está envolvida com missões. Não começou ontem. E hoje a gente pode encher a boca e dizer que no Brasil nós temos uma agência missionária da Igreja do Nazareno, que antes a gente não tinha. Para qualquer evento, até bem próximo com o tratamento que foi com a minha filha, que ela é missionária global, foi feito de outras formas e não da forma que começou a acontecer este ano. E então é líder no envio de 1.763 pessoas. Veja só como é que são as coisas, né? Eu vou correr por causa do tempo. Nós temos aqui alguns líderes no decorrer do tempo, né? O João Dias em Cabo Verde, esse Reynolds, superintendente geral missionário, esse daqui o Martin na Índia, temos aqui esta aqui, Hiroshi no Japão, temos esse Samuel na Índia e a Susan nos Estados Unidos, né, que foi a fundadora do MNI, e temos aqui essa figura que eu não sei se você já viu. Alguém já viu essa figura? Esse é o fundador da igreja, Phineas Brizzi, fundador da Igreja do Nazareno. Então, ele começou o trabalho que hoje nós conhecemos, a Igreja do Nazareno no mundo todo, foi esse senhor aqui, né, que foi o pregador. Tem um filme, né, vai aí quem é da JNI, você fala com o pastor lá, tem um filme sobre a história dele. Você poderia fazer um culto com os seus jovens e mostrar como é que esse homem veio a surgir, desde pequenininho, segurando uma cartucheira ou uma espingarda, como você quiser falar, e as coisas na vida dele como aconteceu. Se você tiver interesse, fala comigo que eu te arranjo o filme. Tá? É um filme pequeno, mas é muito interessante a gente conhecer a história. Nós somos um povo que tem história. Não somos uma igreja que apareceu amanhã, ontem ou antes de ontem. Temos uma história, e uma história de nível global. Eu acho que uma igreja sem história é uma igreja que não existe. Então precisamos valorizar algumas coisas assim nesse sentido. Ó. Os logotipos que a MNI passou a ter, 1940, depois disso aqui 1944, depois isso aqui 1956, depois 1948. Você sabia que não é qualquer um que pode fazer isso aqui? O logo é decidido em Assembleia Geral?
Esse que nós estamos usando aqui, eu votei nele na última Assembleia. Então não é um iluminado qualquer, né, que vou fazer aqui um negócio e vou colocar aqui um logo para missões. Não, isso aí é feito e todo mundo tem que aprovar. 1952, 1964, aí depois aqui, continuando com isso, né, agora ali, o now, 1960, depois 1972, 1976, 1968, 1980, aí talvez alguns de vocês já tenham visto esse, né? 1985, que o mundo conheça, e aí logotipos ainda, né? 1989, 1993, além de 2000, imagine a colheita, né? Era essa a ideia aí. E depois lá, chamado para todas as nações, 2001, esse aqui já é mais moderninho, talvez você já tenha visto esse, 2005, tome a sua cruz. Esse aqui era o anterior que nós tínhamos, que tem exatamente aqui o que você vê, os banners que estão aqui colocados com os propósitos da MNI, do seu trabalho, que é a ideia da gente conhecer um pouco disso hoje. Os logotipos de 17 a 2021, temos esse e esse. Um pouquinho da história desse logotipo e como foi isso, porque a gente olha o logotipo, não é uma imagem qualquer, é uma imagem que quer transmitir um significado, e que quando você olha esse significado, ele precisa transmitir uma coisa. Você vê aqui que tem uma cruz, você vê que tem uma cruz no meio, você vê que tem setas que dirigem para o mesmo lugar, você vê que tem cores diferentes, e aí ó, o logo, nesse caso o nosso logo é a oração do FEM Alabastro envolvendo crianças e jovens. Eles estão representados nas 4 sessões. Cada uma dessas sessões aqui representa uma dessas palavras que falamos aqui. E aí as cores diferentes, depois você pode olhar mais, conectando igrejas através dos elos, é todo o sentido dos encontros que vêm para um centro, e o centro é a cruz, e a cruz é Cristo. Então temos aí Encontro Unido o foco para estarmos juntos nessa visão. Então a gente constrói todas essas ideias, e cada uma dessas coisas que foram faladas aqui foram votadas e foram trabalhadas para isso. O círculo inteiro, lembra que nós somos uma organização global, né, e internacional, com ações de impacto afetando o quê? O mundo inteiro. Não só aqui a nossa região, e também a mensagem da cruz é o foco principal da MNI, e contamos a história, né? Ao contarmos a história. Amém? Aqui um pouco de devocional, para a gente entender um pouquinho algumas coisas. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, fique à vontade, eu vou procurar falar rapidinho, porque o tempo é muito curto e tem muita coisa para falar. Havia na igreja de Antioquia, vou, quem sabe, parafrasear essa leitura. Havia na igreja de Portal Bordão e Sumaré profetas e mestres. Aqui eu posso colocar, quem sabe lá, pastor Fábio, aqui eu posso colocar Moisés, aqui quem sabe alguns outros da liderança, e por fim, aqui como estou lendo dessa forma, o tetrarca Saulo. Atos 13, de 1 a 3, é uma palavra que começa antes da igreja ter o seu envolvimento com missões. Antes dela partir para começar a fazer o seu trabalho como missões, e não como a ideia apostólica dos apóstolos, mas o trabalho como missionário. E aí temos, né, a ideia de, quem sabe, juntar as pessoas. Aqui é um encontro, e aqui havia na igreja, e eu preciso entender esse negócio. Quando nós estamos na igreja, o que a gente vem fazer? Quando a liderança da igreja se reúne para fazer o quê?
O que é que a igreja precisa estar envolvida fazendo no meio dessas coisas? E servindo, aqui é o leiturgoton em grego. Esse servindo tem uma característica diferente. Eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para as obras que eu tenho chamado. Esse servindo aqui, que vem desse verbo leiturgoton, da onde surge a ideia da palavra de uma coisa chamada liturgia, e que na realidade a igreja que aqui estava reunida, ela estava reunida com esse propósito de estar servindo ao Senhor. Esse propósito de estar servindo ao Senhor. Agora, tem também a palavra que Paulo fala, que é o doulos. Muita gente fala doulos, mas é doulos a pronúncia no grego, que quer dizer servo, escravo, e o verbo que vem disso, que também quer dizer servir e etc. Por que tem duas palavras e a tradução é a mesma? Porque uma palavra é diferente da outra. Esse escravo que é o doulos, é o escravo que serve e que recebe ordem, e que está debaixo de uma ordem e tem que cumprir uma ordem de qualquer maneira. Entenderam? Amém? Amém? E essa ideia do leiturgoton aqui no caso, um verbo, né? O verbo de esse servir é o seguinte: eu sei o que o meu Deus gosta, eu sei o que o meu Senhor gosta, então eu vou antecipar o desejo do meu Senhor. É isso que significa isso aqui. Entenderam? Então aí, o que Deus gosta que a liderança faça da igreja, eles jejuando, orando e jejuando. Orando e jejuando. Quer dizer, uma liderança, que é a igreja que está aqui em cima, se reuniu para quê? Jejuar. Jejuar e orar. A igreja se reuniu para isso. E quando a igreja se reúne para isso, antecipando o desejo do seu Senhor, que é o leiturgoton, eu tenho então o que aqui? Uma ação do Espírito Santo. Nós cantamos a respeito do Espírito Santo hoje pela manhã, não cantamos? Sim ou não, gente? Então, aqui o que está acontecendo, porque essa liderança trabalha dessa forma, o Espírito Santo veio e manifestou-se naquele lugar. E naquele lugar, então, o Espírito Santo disse: separai-me agora. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E aí o que acontece no versículo 3, continuavam, então, de que jeito que eles continuaram? Jejuando e orando, porque querem agradar a quem? A Deus. Você tem uma vida agradecida, você só agradecer a Deus não é suficiente. Porque se eu agradecer a Deus o resto da minha vida, todos os dias, todos os minutos, não vai ser suficiente para a obra que Ele fez na minha vida, nem na sua. Então, nesse sentido, eu preciso entender isso aqui. Isso aqui é uma forma de estar no ambiente do jeito que Deus quer, do jeito que Deus se alegra. Amém? Então, se você entender isso, aí o Espírito Santo faz o trabalho na igreja. E aqui, então, entra a diferença de, impondo ele as mãos, o despediram. Entra a diferença entre o que nós temos que entender a partir de Atos 13, que não é mais apóstolo, a palavra apóstolo transliterada, né, que a gente lê apóstolo, mas devemos entender que isso aqui faz o que a igreja é hoje. A igreja hoje envia, não é mais Jesus Cristo que envia. O enviar é da igreja, e a igreja tem que estar jejuando em oração para poder impor as mãos nisso que eu falei no começo, chamado culto de envio. Amém? Muito bem. Se você tiver uma pergunta, levanta a mão que a gente vai junto. Ok? Então vamos em frente. Missões Nazarenas, propósito da MNI. Aí você tem como olhar um pouquinho melhor aqui, quem sabe, cada um desses banners, né? O que eles dizem, o que eles estão falando, eles vão aparecer aqui. A primeira parte disso é educação. Vamos lidar um pouquinho de educação, cada uma dessas situações.
Esse aqui, oferta. Esse aqui, discipulado. E aqui, então, temos a oração. Se você tiver curiosidade, quiser ver mais de perto, quiser ler o que cada um diz, você tem oportunidade de fazer isso depois. Este é o propósito da MNI. Em qual nível? Em todos eles. Vai da igreja local até o líder global. Todos eles. Todos nós precisamos entender que educação, oferta, discipulado e oração. É um departamento, é um ministério para trabalhar associado com a JNI, para trabalhar associado também com o MED. Entende? É um trabalho que envolve o trabalho com a igreja toda. Então você pode constituir um departamento com várias pessoas que queiram trabalhar junto com você, Moisés. Várias pessoas para poderem fazer o trabalho. Então isso tem, inclusive, tem a nossa Constituição, que também foi votada em 2017, que diz isso. O que vem a ser educação? Educação, está aqui, a educação da MNI, né? É informar as pessoas sobre a necessidade do mundo, capacitando a nossa igreja a suprir essas necessidades em Cristo. Então, uma das missões desse MNI local é informar as necessidades do mundo. E como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu posso fazer esse negócio? De trazer para a igreja um entendimento de qual a necessidade. Eu já faço uma coisa chamada o nosso boletim LMO. Você recebe, né? O pastor também deve receber. E os americanos gostaram tanto que agora, depois de quase 4 anos fazendo a tradução, que sou eu que faço, e eu mesmo distribuía, agora isso está no site oficial da igreja norte-americana. Então, eu estou mandando orientação para aquelas pessoas que recebem, para fazer o cadastro. E você vai receber notícias, assim, online praticamente, né, do que está acontecendo nesse ambiente, com oração, testemunho e outras coisas assim. Muito bem, como é que eu posso fazer isso? População evangélica mundial. Nós temos aqui o Quênia, temos vários países aqui, e países com o menor número de evangélicos. Aqui com o maior número e aqui com o menor número. Com o maior número de evangélicos, a gente pensa em alguma coisa do Brasil, né? Não é não, é o Quênia. Quênia tem 48,9% de população evangélica. Aí você olha, né, os outros países que vêm aqui, a Bahamas, né, Zimbábue, Ilhas de Salomão. E aí nós vamos ver aqui que nós estamos bem longe disso, desses países aí. Agora, com o menor índice, temos a Turquia com 0,01%, a Tunísia, Marrocos, Iêmen, Afeganistão e Turcomenistão, 0,3%. População evangélica mundial, para você ter uma ideia. Nós aqui no Brasil, vamos dar uma olhada nisso, população evangélica no Brasil. Como é que nós estamos? Estado com o maior número de evangélicos e aqui com o menor número. Com o maior número, o nosso estado de São Paulo está longe aqui, não está? Significa que a gente precisa fazer muita lição de casa. Então, olha só, Rondônia, que a gente acha que eles estão fraquinhos, não é isso? 33,8%. Espírito Santo, Acre, Amazonas, 31,16%. A gente acha que... Você vê como é que o Amazonas está? A deficiência do Amazonas é uma só. São as tribos indígenas e os ribeirinhos, que a gente precisa fazer um trabalho com eles e ajudar a cidade de Manaus. Eu fiz uma viagem lá para levantar pesquisas ali no Amazonas, e eu cheguei na conclusão, 66, quase 67% de Manaus é convertida, são cristãos. Então não é para você fazer uma viagem para ir para Manaus, entende? É para ir lá numa tribo indígena, é para ir num ribeirinho, e tem muitas histórias para contar disso. Eu poderia ficar contando história disso daqui o dia inteiro, né? E assim vai. Dormir no meio da mata com a janela aberta numa rede. O que você me diz disso? No meio da selva. Vai bater assim há muito tempo, porque né, você sabe como é que chama isso lá? Carapanã. Carapanã.
Você chega na região leste do Brasil, chama muriçoca. Você chega aqui em Campinas, é pernilongo. Entende? Você sabe, você vai, tem nuvens desse bicho lá. Então você tem algumas estratégias como lidar com isso, mas é bastante interessante. E aqui, ó, com o menor número, Piauí, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas. Então a gente tem uma diferença. Nós não estamos no Z4, como o pessoal fala no Campeonato Brasileiro, né? Mas também não estamos lá da linha de frente. E em frente, isso aqui é um censo, informação de censo, viu, gente? Sonho, são os sonhos daqueles que são missionários e que têm um trabalho com isso e que vivem envolvido com isso. Sonho com o dia em que pastores e líderes priorizam missões e assistência social, não construções de templos e outras coisas supérfluas. Não é só blá, 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 blá. Muita gente fala blá, 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 blá e não faz nada. Missões é oferecer alimento para o corpo e para a alma. Aí um menos avisado diz, vou fazer uma viagem lá para o Amazonas. Só uma coisa cultural para vocês terem uma ideia. Vou para lá. Ele arranja um jeito de carregar 2 aviões com cesta básica, esse negócio todo, e ir para lá. Eles não querem comida. Sabia disso? Não querem comida e não querem remédio. Sabe o que eles querem? Alguém que fale de Cristo. Porque não tem. E as pessoas que estão envolvidas com as comunidades não têm formação, há uma dificuldade muito grande nesse sentido. Então a gente começa a se situar um pouco melhor dentro do nosso grande Brasil, como são as coisas, né? Isso aqui tudo em termos de educação, de você trabalhar a educação. Como você pode fazer isso, né? Você já teve um encontro com Cristo? Então não seja egoísta, dê oportunidade às outras pessoas. Se você está aqui hoje, foi porque alguém orou por você. Um dia alguém orou por você. E você está aqui hoje. E é a mesma missão que essa pessoa orou por você. E você está aqui hoje, você também tem essa missão para as outras pessoas. Então nós falamos muito, mas às vezes acabamos ficando dentro das 4 paredes da nossa igreja e não fazemos muita coisa porque estamos ali. Então aqui, os jovens que gostam, hashtag apoie, hashtag ore, hashtag contribui, hashtag missões. Isso é para falar na sua linguagem moderna, né? O que Deus está fazendo no Afeganistão? Veja lá um pouquinho de algumas informações. Isso aqui está na área, eu estou falando sobre que banner aqui na frente. Vamos ver se você está junto comigo. Que banner que eu estou falando aqui na frente? Educação. Estou falando sobre educação. Então eu tenho aqui, 2001, o Afeganistão tinha o quê? 17. Quanto tempo faz? 18 anos. 2010 já eram mais de 10 mil. E agora, entre 2000 e 2010, nós temos um crescimento de 16,7 de evangélicos por ano, é o segundo mais rápido do mundo. A gente, quando fala Afeganistão, acha que é tudo... Não, eles estão crescendo. Porque missionários estão indo, tem vários missionários da Igreja do Nazareno trabalhando em diversos lugares, e aí você consegue ver isso. Ainda nisso aí, o que Deus está fazendo na Nigéria. Olha que interessante, em 1960, 2 milhões de evangélicos. 2010, quanto? 49 milhões. Você está vendo como é que... Nós falamos de África e achamos que a África é uma coisa assim, né? Eu preciso me preparar, qualquer coisa assim. Não, aí a hora que você começa a ver o que está acontecendo na África, no modo geral, eles têm muito mais membros do que a América do Sul. Já vai ver isso já. Né? E assim vai, né? Esse movimento aqui, esse movimento de oração da Nigéria é um dos mais fortes do mundo, incluindo uma com cerca de 3 milhões de pessoas em Lagos. Sabe? Às vezes as pessoas precisam perder tudo, ficar sem ter nada, para entender que existe um Deus a que servir.
Quando nós estamos com a vida equilibrada, quando as coisas estão tudo em ordem, parece que Deus não tem muito o que fazer na vida da gente. Mas aqui você começa a ver Nigéria, viu o Afeganistão, agora temos a China. A China, que é o país com maior população mundial, dá uma olhada, 1950 1 milhão, 1980, 1992, 2000, 2005, 100 milhões de quê? De não. É o número do quê? Que isso aqui é NO ponto, é uma abreviação de número, né? Número de cristãos. Qual é a população brasileira? Vocês estão antenados? Isso aqui é equivalente em 2005 ao quê? Metade do Brasil. Essa é a população. Mas isso lá para a China é nada. Quando você compara isso daqui com 5, 6 milhões não há possibilidade de ter comparação, né? Não tem como. E aqui, né? Isso aqui está meio claro, mas aqui as antigas igrejas, eles tinham a igreja, e do lado da igreja isso aqui são lápides. São lápides de pessoas que morreram, que tinham um relacionamento com a igreja. Então vem a conversa que não quer calar, né? Aqueles que creem na sua palavra também são enviados. E a questão única é obedecer. Deus chamou você para alguma coisa na vida? Você tem alguma coisa que te incomoda sobre o chamado de Deus no seu coração? Não tem idade, viu? E às vezes a gente precisa se espelhar em Moisés. Moisés estudou 40 anos para ser faraó, na melhor universidade da época, ou seja, na Harvard da época, foi lá que ele estudou para ser faraó. Depois Deus levou ele para passar 40 anos no deserto comendo areia, para ele descobrir que não era nada e que era pó, para depois ele servir o Senhor por 40 anos no meio do deserto, com 80 anos. Tem alguém que tem 80 anos aqui? Você é bem mais jovem do que isso, né? Então quer dizer que a questão única é obedecer à missão, né? Ou a omissão do envio de Jesus. A missão ou a omissão. Como é que você lida aí com isso? Você lida com missão e obedece à missão, ou você age com omissão? Muito bem. Temos a igreja, uma outra frase que eu escrevi aqui, né? Se não entenderem uma palavra que parece que é uma palavra que não tem no dicionário, que foi criada, né? A igreja está em si mesmada, vivendo das suas 4 paredes, e se esqueceu do seu propósito neste mundo, que é ser bênção a todas as famílias da terra. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Em si mesmada quer dizer uma igreja que é fechada em si mesma. Ou seja, a igreja é aqui e ela está fechada nas suas atividades, naquilo que ela é, naquilo que ela faz. Então, a igreja está vivendo situações diferentes e distintas, né? Isso aí. Outro que nós vamos mexer agora é com as ofertas. Deu para ter uma ideia do que é educação? Educação não é chegar na igreja, trabalhar fazer classes de culto para crianças, classe missionária, para adultos, essa coisa faz parte. Mas a educação é uma forma mais ampla de trazer para a igreja um sentido geral. O sentido geral que você está sentado aí. A razão central por que você está sentado aí. Você faz parte do reino de Deus. Amém, gente? A gente precisa dar amém quando precisa, porque fazer parte do reino de Deus é uma coisa totalmente diferente do que a gente vê no dia a dia.
certo? E às vezes a gente fala glória a Deus e amém por coisas que não tem razão. Você é um súdito do Rei Jesus? Nossa, se for desse jeito, tá? O diabo venceu. Eu vou falar de novo. Você é um súdito do Rei Jesus? Ah, melhorou um pouco, mas não está bom. Você precisa falar isso com mais vontade. Quando você fala com mais vontade é porque você tem convicção do que você está falando. Então, o que é as ofertas? Nós vamos trabalhar essa questão aqui, as ofertas. Dedicar nossas vidas e recurso. Por exemplo, dedicar vida e recurso é uma oferta que você faz a Deus. Esse trabalho que eu faço, que o vosso pastor faz aí com um trabalho distrital, nós não ganhamos um centavo. Nós ofertamos a nossa vida, é o que? Dedicar as nossas vidas e recursos. É o que a gente faz isso. A gente dedica. E fazer um trabalho para que o reino de Deus, né, cresça. Então as ofertas ao Fundo de Evangelismo Mundial, chamado FEM, né, para expandir o reino de Cristo. Então é esse fundo, vamos falar algumas coisas sobre eles, né? O Fundo de Evangelismo são ofertas que são tiradas, são retiradas na igreja, as ofertas da igreja destinadas à causa missionária, encaminhadas diretamente ao escritório. Olha como é que o dinheiro, a rota do dinheiro. Você quer pegar um bandido, você tem que seguir a rota do dinheiro. Você quer saber o que a igreja está fazendo, tem que seguir a rota do dinheiro. Qual é a rota do dinheiro? Ele sai, né, do escritório nacional. Nós temos o escritório nacional que fica aqui em Campinas. E temos um tesoureiro chamado Daniel. Ele é o escritório, faz parte do escritório nacional. Depois vai para o regional ou geral da Igreja do Nazareno até que chega esse dinheiro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a igreja pega esse dinheiro para sustentar 700 missionários durante 12 meses. E os filhos desses 700 missionários. Então você vê como é que essa coisa faz. O missionário pode estar numa cidadezinha lá que fica a 200 quilômetros de onde tem um caixa eletrônico num banco. Cada vez que ele vai receber o dinheiro, ele tem o cartão da igreja, porque a igreja do Nazareno, eu não sei se você sabia ou não, mas a igreja do Nazareno tem um banco que serve exatamente para esse tipo de coisa e outras coisas. Não é o banco com finalidades de ganhar dinheiro, mas se trabalha com investimento nessas áreas e aonde o missionário recebe o seu dinheiro. Missionário nazareno não passa fome. Amém, né? Não passa fome. Quem conta de missionário que passa fome é porque não põe a mão no bolso. Essa que é a realidade. Às vezes a gente vê aquela história de choro, de lamentação, disso e daquilo, dos missionários que estão envolvidos com a Jocum, porque a Jocum não põe a mão no bolso. Eles têm que se virar. Os missionários da igreja do Nazareno não passam fome. Não ficam ricos. Tem que lembrar desse outro detalhe. Não é ser missionário é uma carreira que eu vou ficar rico, não, mas eles vivem como uma família de classe média, assim, educando filhos, criando, andando para todo lado, esse tipo de coisa. E da onde vem isso? Vem das ofertas que vão para o FEM. O nosso alvo para cada distrito é de 5,5% das entradas da igreja. Esse é o nosso alvo. Você sabe quanto é que as nossas igrejas do nosso distrito dão de oferta para isso aqui? Quer ter uma ideia como nós somos bons de oferta? Aqui está 5,5, né? Então agora vamos comigo. 0, fala aí, 0, ponto, 0, 5. É isso que a gente dá de oferta para sustentar missionário. Somos bons, né? Os países que estão acima de 5,5, Estados Unidos e Canadá, e tem mais alguns outros, inclusive na África, viu?
que estão nessa situação. E aí o que eu tenho? As ofertas. Você fala, mas o que vai fazer com essa oferta? Essa oferta são destinadas ao sustento missionário, auxílio a distrito pioneiros em fase 1. Está começando um distrito num lugar que não tinha nada, então isso é um trabalho missionário. Construção de igrejas, escolas, seminários, apoio ao Ministério de Compaixão. Quer dizer, o FEM vai se envolver com ajuda em muitos casos. E aí nós temos as ênfases. Em janeiro, a ênfase de janeiro, porque nós do Brasil damos apenas 4 ofertas por ano para missões no Brasil. Estados Unidos e Canadá são 12. Ou seja, todo mês tem. Então, aqui você começa a ver Ministério de Serviço Voluntário, em fevereiro. O que a gente tem em fevereiro? Alabastro. O que a gente tem em março? Educação. E assim vai. Abril, oferta de Páscoa. Maio, plano médico. Junho, rádio e transmissão mundial. Julho, ministérios internacionais, escola bíblica, seminário. Agosto, Elos. Elos é o que a gente chama daquilo que cuida da gira missionária dos nossos missionários. No distrito chamamos de Elos, ou em inglês Links. Setembro nós temos o que? Alabastro de novo, estamos no mês do alabastro. Outubro, missão prioridade 1, e depois novembro, e ofertas de ação de graça. Em dezembro nós temos ministérios nazarenos de compaixão. Essas são as 12 ênfases que se tem na Igreja do Nazareno. Muito bem, depois disso temos aqui então esta mulher. Vocês estão reparando que as coisas começam com as mulheres? As mulheres vão sair cheias daqui hoje, não? Começou o MNI com quem? Com uma mulher. E aqui nós temos outra coisa acontecendo aqui. Essa Elizabeth, ela, olha só que coisa interessante. Não sei se você sabia, mas você sabe, na história mundial nós tivemos uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial. Alguns de vocês estudaram sobre isso. Eu estudei, não fui, mas eu conversei com muita gente que esteve na Segunda Guerra, meu pai e outros, sobre o que foi Segunda Guerra. E nesse tempo da Segunda Guerra, principalmente na Europa, muitas igrejas do Nazareno foram destruídas por bombas. Por aquela coisa que o Hitler fez na maioria da Europa, tudo aquilo lá, acabou com tudo. Imagina você vir para cá, para a igreja, e chega aqui, está tudo, não tem mais, entende? Então, essa mulher, a Elizabeth, ela começa a trabalhar com a necessidade crítica de prédios e terrenos no campo missionário da Igreja do Nazareno, e ela apresenta ao Conselho Geral, ou seja, aquela outra mulher, ela apresenta uma solução para fazer isso. A solução para ajudar a resolver esse problema se chama alabastro. E aí você começa a entender um pouquinho dessa história, né? E aqui nós temos lá, comprar uma propriedade ou edifício da igreja, comprar ou construir uma casa pastoral, construir um edifício da igreja, comprar ou construir casas missionárias, comprar ou construir instalações de missões regionais ou diária. É isso que se faz com alabastro. Não se gasta um centavo para qualquer outra coisa. São 2 ofertas no ano para ajudar a fazer isso. Tem várias igrejas brasileiras que já entraram e já pediram o recurso de alabastro para aquilo que estão fazendo. Lá tem uma em construção em Campinas que pediu e veio $15 mil para ajudar. Entende? Então, quer dizer, aquela força que você dá com os R$2 que você põe ali naquele envelopinho, porque esta é a média de oferta, sabia? Essa é a média de oferta que vai para alabastro. E juntando todo mundo, a igreja faz isso. É óbvio que os americanos juntam muito mais do que a gente, né? Oferta de alabastro. Essa é a ideia. O que essa mulher faz aos pés de Jesus? Ela derramou tudo que ela tinha de precioso na vida dele.
Então essa história é contada, está escrito na Bíblia. A história é contada para que todo mundo saiba o que aquela mulher fez. Ela se doou totalmente, porque aquilo que ela derramou ali valia muito dinheiro. E aqui é um relatório. Eu não consegui montar esse mapa ainda de 2018, mas aqui a gente tem algumas coisas que dá para ter uma ideia, e das informações numéricas do Brasil eu vou adicionar depois. Então esse aqui, 162 áreas mundiais, é onde a Igreja do Nazareno se encontra hoje, com trabalhos, pregando o Evangelho, pastoreando, cuidando. Gente como você, em algum lugar do mundo, tem alguém como você que está sendo ministrado num domingo como esse. Então temos algumas coisas aqui. Os países top 10, nós temos aqui o Brasil com 190 mil. Essa era a informação de 2017. Nós perdemos muita gente. Ninguém fala isso, né? Entre 2017 e 2018 houve uma queda vertiginosa. Então esse número aqui, grava esse número, Brasil, 190.305. Aí temos a oferta missionária, a América do Sul, de toda a oferta missionária, entenda o que está aqui, de toda a oferta missionária que ele falou hoje sobre alabastro, que você ofereceu. Olha lá, Estados Unidos e Canadá, eles dominam com 85,1% das ofertas do mundo inteiro. São eles que entram com isso. Depois, Ásia-Pacífico, com 13,8%. Depois, América do Sul, em terceiro lugar, com 8,9%. Então, veja como é que funciona isso. Aí temos outra coisa para olhar, né? A porcentagem da oferta missionária em relação ao total das entradas da região. Se somar tudo, a América do Sul, nós atingimos 1,2%, que eram 5,5%. A América do Sul todinha, não só o Brasil. Só fora do Brasil, eles colaboram mais do que a gente. E aí temos membros por região, né? Membros por região. Aqui foi apresentado um relatório de 355 mil membros. E aí você vê a nossa região está em quarto lugar. Sabe quem está em primeiro? A África. A África com 704 mil membros. Vocês estão entendendo como é que as coisas são? Nós estamos em quarto aqui, com metade do que tem na África. Seguindo em frente, lá em cima, igrejas por região. Na América do Sul temos 2.754. Disso daí nós temos uma informação de 500 e tantas igrejas que você já vai ver já. Então, olha o número, 2.754, América do Sul todinha e Igreja do Nazareno. Aqui algumas informações, né, do relatório de 2018. Então temos aí 20 distritos, esse foi o total de oferta. 623 igreja organizada. De 2.700 na América do Sul, você vê que 2.100 igrejas são nos outros países da América do Sul, distribuído assim. Os membros ativos, no nosso relatório lá tem ativos, tem efetivos, 128 mil. Na realidade, o número efetivo é de 140 mil. Para 190, teve uma queda e que precisa ser considerada essas informações. Oferta por membro, né, por ano. Quanto você dá de oferta por ano para missões? Porque oferta média por igreja é 410. Isso estou falando de Brasil, né, gente? Brasil. Né? 410 de média de oferta por ano. E, né, a média por membro, 1,99. Somos bons ofertantes. O que vocês acham? Com R$2 você não compra uma Coca-Cola. Compra? Então você poderia sacrificar, quem sabe, a sua Coca-Cola
por um dia e dá o valor de uma Coca-Cola como oferta. Entende? A gente gosta de saber o que está acontecendo aí no meio do mundo missionário, essas coisas todas. A gente gosta de saber, né? Mas as formas de participar, uma delas é, né, ofertas missionárias da sub-região. Aí você pega aqui, ó, somando, né, todos 16, 17, 18 e 19. Esses são os valores aqui para o FEM. Para o FEM é a oferta de ação de graça e a oferta de Páscoa, que são duas. Essas duas vão para o FEM. Então aqui a gente tem uma estatística, em 2019 nós estamos com 109 mil. Esperamos até fechar o ano que a gente consiga passar esses outros anteriores aqui. Oferta missionárias da sub-região, Alabastro, somando 339 mil. Entre 2016, 2017, 2018 e 2019. Estão vendo aqui onde a gente está? Nós podemos melhorar isso, não podemos? Podemos ou não podemos? Sabendo que todo o dinheiro que entra, por exemplo, para Alabastro, não vai ser gasto um tostão com outra coisa que não seja com hospitais, ou construção de clínicas, escolas, seminários, ajudar a construção de igrejas enfim, uma infinidade de outras coisas. Aí temos aqui, essa realidade é a realidade do brasileiro, não é a realidade da Igreja do Nazareno. Então o que a gente fica se sente um pouquinho melhor é por causa disso, porque aí você olha, nós temos 50 milhões, né? Esse número deve estar um pouco diferente aí, de evangélicos no Brasil. Nós temos quantas igrejas? 220 mil. Nós temos o quê? 15 mil missionários transculturais brasileiros. Esse é o número nosso. Agora, esse número, como é que ele funciona? Né? Passando a lupa ali para conferir como é que é isso. Então eu tenho 1 por 3.953. Ou seja, nós precisamos de 4 mil pessoas para enviar uma. Aqui nós temos o quê? Um missionário para cada 13 igrejas. Quer dizer que para sustentar o missionário no campo, naquele número de igrejas, nós precisamos então de 13 igrejas para sustentar o missionário no campo. Nós temos uma ideia, tem um livro, né, escrito Clamor do Mundo, e a igreja dele, ele foi para o campo, Deus não queria, ele ficou doente, ele voltou, então ele começou a trabalhar isso para levantar recursos para enviar pessoas. Até pouco tempo atrás, ele estava uma igreja com 700 missionários no campo. Tá? Então, se você quiser, leia o livro, um livrinho pequeno, que vai ajudar a entender um pouco sobre essa questão de missões. E aí, R$2, média mensal das ofertas missionárias dos brasileiros. Quer dizer, a Igreja do Nazareno está no normal com as outras igrejas. Estamos fazendo as mesmas coisas que as outras igrejas, mas nós podemos melhorar, não podemos? Podemos melhorar. Envio de missionário, por exemplo, essa ideia de protestantes independentes e missionários anglicanos. Como é que funciona? Naquela ideia, um missionário por 222 pessoas, e aí vem o Líbano, Singapura, Canadá, por 696, Nova Zelândia, Coreia, Estados Unidos, por 2.000 e aqui por 7.000 e pouco. Então é o que a gente vê quanto nós precisamos para enviar um missionário. Depois disso, temos aqui alguma coisa. O que Deus está fazendo no Brasil? Motivos de atenção. Primeira coisa, necessidade de um maior diálogo entre as agências interdenominacionais, denominacionais e igrejas locais enviadoras. Ninguém sabe o que os outros estão fazendo. Ninguém sabe. E a gente precisa ter cuidado, porque nesse ambiente aparece muito missionário, com todo respeito, safado sem vergonha.
E que chega na igreja, ele fala daquelas coisas, faz todo mundo chorar, e depois a pessoa dá oferta, aí você vê lá no Facebook o cara curtindo o dinheiro que você deu lá na praia. Então a gente precisa saber com quem está lidando, caráter de quem você está mexendo, para ver o que é. Precisa de relatório desse pessoal que está no campo. Não é vamos ajudar e fazer o papel da igreja. A gente tem compromisso em saber o que ele está fazendo lá. Teve batismo? Batizou? Ah não, ele trabalha no escritório. Mas no escritório que ele está trabalhando, tem pessoas lá e houve batismo? Então houve crescimento. E aí? Outra coisa que eu preciso olhar. Mais investimento no treinamento especializado dos missionários. Você acha que todas as igrejas do Nazareno, elas sabem das coisas que eu estou falando aqui para vocês hoje? Não sabem. Porque não há um interesse nisso. Mais atenção no cuidado integral do missionário em todos os períodos. Antes, durante e depois. Não é? Antes dele ir, durante e depois. O Márcio esteve aqui? Márcio Batista? Então, Márcio Batista, ele é brasileiro, ele tá indo para as Filipinas, ele, esposa e filho, os dois meninos, o Joshua e o Lucas, é uma família que está indo para lá, como missionários. Sabe qual é a história? Eles não sabem onde eles vão morar, não sabem direito com que forma eles vão se envolver com a igreja, não sabem de que jeito vai ser isso e nem sabem quanto vão ganhar. O culto de envio dele foi feito no domingo passado na Igreja Central de Campinas. Então pensa um pouquinho na pessoa séria. Ele está indo confiando, porque foi acertado com um contrato com a igreja norte-americana, né, com missões mundiais, e ele está indo confiando em todas essas coisas, e que as igrejas que ele passou, deixou lá, estão envolvidas com isso. Está indo agora. E aí, o que eu preciso saber desse antes, durante e depois? Né? Devemos estar preparados para a demanda missionária presente e futura. O que é que a igreja precisa fazer? Unidos. Né? Em Efésios 4, 6, há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vocação. Há um só Senhor. Você entende isso? Uma só fé. Amém? E um só batismo, é o que está escrito na Bíblia, né? É isso que a gente vê, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em nós. Isso é o que diz Efésios 4, de 4 a 6. Depois disso, discipulado, voltamos para aquele banner ali, ó. Discipulado, eu tenho quanto tempo ainda? Vai me ajudando aí que eu... Hã? 11h30? Então vai ficar faltando um pedação, hein? Chegamos no discipulado agora, fizemos 2, né? Envolver e acompanhar futuros líderes de missões, especialmente jovens e crianças, para fazer discípulos à semelhança de Cristo. É interessante isso, o discipulado não é um discipulado para convertidos, entendeu? A pessoa se converteu, você vai fazer um discipulado de convertido. Você vai fazer um discipulado para um líder. Aquele que já está envolvido com a igreja vai discipular para que ele possa ser um líder da igreja, trabalhando com JNI, com a perspectiva missionária e assim por diante. O que temos aí? Os nossos jovens. Não sei se o pastor tem essas informações aí, mas vai lá. Nossos jovens, 51,7% já sentiram o desejo de desistir de servir a Jesus. É grande o percentual, né? De gente que quer desistir, né, por causa de muitas coisas. Então, eu tenho para mim, eu estou envolvido com trabalho com jovens desde... Você conheceu o Josimar? Eu fazia parte do conselho da JNI antes dele casar, lá junto com ele. Então você vê quanto tempo faz isso, né? Faz muito tempo que ele saiu de lá. E fazia muito tempo que ele já não estava mais na JNI quando saiu.
Então, quer dizer, nesse tempo, né, trabalhava um pouco nisso aqui, porque o jovem precisa de uma conversa diferenciada sobre a questão de cristianismo, sobre como servir, quem ele é, as suas dúvidas, e vai por aí fora. Vamos em frente aqui, ó. 40,3% já pensou em largar o seu ministério. Já pensou em deixar. O que mais? 80,2% tiveram contato com o estudo sobre vocação. Tem um instituto no Brasil chamado Vocari. Já ouviram falar dele? Não? É muito interessante fazer isso. Tem um encontro uma vez por ano e esses dados vêm desse Instituto Vocari. Aí você tem 27% sabiam qual era a sua vocação e 55,8% igrejas que não desenvolvem algum treinamento vocacional. Precisamos disso. Precisamos trabalhar com os nossos jovens. E aí eu tenho o que mais? Influências para descobrir a sua vocação. Isso pensando nos jovens. Tem bastante jovem aqui, né, pelo que eu vi. E aí você olha a igreja. 61% vem da igreja. Pregação, escola bíblica, leitura bíblica e treinamento. Depois, para descobrir a vocação, com 50% congressos, acampamentos e eventos. Quando as pessoas vão para isso, voltam muito motivadas, né? Voltam mais ou menos uma semana, 10 dias, acaba a motivação. Não é? Então, aí família ou amigos. E depois, o que a gente tem? O pastor, como influência para a vocação dos nossos jovens. E aí, uma frase interessante a respeito daquilo que falamos lá do missionário no campo. Ele é temporário, ele é secundário e ele é consultivo. Tá? Depois disso, quem disse isso foi o Fleming. Ele é temporário porque quando a gente vai para o campo para fazer um trabalho, a gente tem que levantar a liderança local. A gente tem que formar essa liderança. Quando você forma essa liderança, você põe essa liderança na frente para fazer o trabalho e você se coloca atrás. É assim o trabalho missionário. Eles vão tendo que fazer e você vai junto ali, acompanhando, orientando e etc. Depois, a terceira fase desse missionário é consultivo. Ele está no lugar e ele é consultado sobre as coisas de missões e assim por diante. Então foi o que Fleming disse. Aqui eu tenho máxima missão. Nós estamos vendo aí se conseguimos fazer uma, né? Aqui, máxima missão consiste em mobilização de todas aquelas pessoas que desejam desenvolver seus dons e talentos através de viagem missionária por um período curto de tempo, podendo ser desde o final de semana até 3 meses. Isso é essa bandeirinha que a gente tem aqui. Opa! Saiu? Agora vamos correr até onde a gente estava, né? A frase e máxima missão. Aqui, esse é o logo e este aqui é o desafio. O globo em sua amplitude, o que a gente precisa fazer. E nós estamos lidando aqui com qual dos banners nós estamos? Então, missão Nazareno, né, os missionários, Nazarenos em missão,
quando a gente vai envolvido com o trabalho, entre 1 e 2 anos. Essa é uma forma. Todas essas formas são formas legais de ir. E a Igreja do Nazareno, ela tem uma seguradora que, para você se envolver com isso, você tem que fazer o seguro do missionário. Porque tivemos um caso em Paris, na França, de um que caiu de um telhado e não tinha sido feito seguro, e eles tiveram um problema danado para trazer o corpo de volta para os Estados Unidos. Então, hoje tem uma seguradora que cuida disso, para que cada um tenha esse cuidado. O Work Witness a questão de trabalho testemunho, são viagens também. Isso começou em 1974, com um grupo de homens e que começaram a fazer viagens para ajuda de construção, trabalho médico, técnico e assim por diante. É uma outra forma de viagem missionária, que trabalha com o trabalho em si e também o testemunho para aquelas pessoas lá. Tá? Esse camarada é aquele que eu falei no começo, vocês lembram dele? Quem é? O Phineas Brisé. Olha da onde vêm esses princípios todos. Se envolveu, razão, vamos abrir tudo, né? Aí. A razão pela qual o movimento nazareno, desde o seu início, se envolveu com um programa missionário mundial, era que o movimento em si era essencialmente missionário. E oração. Vai em frente. Vamos lá então. Oração é o último. Interceder por igrejas e líderes, que o Espírito Santo atraia todas as pessoas em Cristo. Nós precisamos orar. Como é que a gente faz esse movimento de oração? Nós precisamos ter autoridade para isso. Então você, para ter autoridade para o seu filho, vamos pensar nisso, como diz aqui a foto, para você ter autoridade sobre o seu filho, o que você precisa fazer? Você precisa orar. Ele precisa ver você orando. Não é você falar para ele orar. Ele tem que ver você orando. E se ele ver você orando, então aí ele vai entender que isso precisa ser feito. Então, outra coisa que a gente precisa entender, eles possuíam, no primeiro século, autoridade eclesiástica para fazer tudo o que a igreja faria. A outra coisa aqui que eu tenho é reconhecimento. O que diz o reconhecimento? Consistia no fato de que a liderança reconhecia a capacidade e dons deles para cumprir a missão. Coisas que a gente tem que estar orando por isso. E por último, tem aqui uma do filme Gladiador, que eu não sei se você conhece a questão das legiões romanas, a palavra é cumplicidade. Um soldado tinha cumplicidade com o outro. Sabe, é uma coisa que a gente precisa entender isso aí. Significa dizer porque distantes, por mais distante que fosse, permaneceriam ligados à igreja de Antioquia. Então, a igreja do Nazareno é assim. Hoje, como eu disse, a minha filha e o meu genro são missionários no Chile, mas eles são membros da igreja aqui de Sousas, em Campinas. É isso aqui. Entenderam? A membresia deles está aqui. Eles estão trabalhando lá, mas a igreja deles é essa. Entende como é que funciona? Seguem o mesmo plano do que está aí. Depois disso, chegou o tempo de Deus para a igreja brasileira. O que a gente tem? O tipo de missão, 87 igrejas que são missão. Aqui já foi organizado, né? Já. Então faz parte desse número aqui embaixo, desse 579, que era o número de 17. 19 distrito e 190. Aqui temos 140 e aqui temos 20. E aqui temos 600 e pouco, da igreja brasileira. Alguns motivos de oração. Talvez você não saiba. 2 bilhões de pessoas sem acesso ao Evangelho. 28 milhões de pessoas com HIV e AIDS, que precisam de oração. 4 mil... Opa! Caiu de novo? Você já foi direto agora dessa vez? Idiomas sem tradução da palavra de Deus, 352 milhões de budistas,
65 milhões de refugiados, gente. Tem refugiado morando pelo mundo todo. Aí temos 7 mil pessoas, 7 mil povos não alcançados, 215 milhões de cristãos perseguidos no mundo, 1 bilhão de hindus, 1,2 milhão de crianças por ano que são traficadas. Tem noção disso? Crianças que são traficadas. Às vezes a gente vê jornal, não tem noção dos números. 1,2 bilhões de muçulmanos que precisamos orar por eles. E aí, o ano passado nós tivemos um encontro nacional de MNI e a gente estabeleceu um compromisso de oração. Esse compromisso, eu estou na sua frente o tempo todo aqui, né? Estabelecemos um compromisso, né, de oração. O que é que diz esse compromisso aqui? Eu vou ler e depois, se você concordar, você vai ficar de pé e nós vamos fazer essa oração. Eu já estou acabando, né? Deus, que a Igreja do Nazareno e a MNI seja para a Tua glória, não a nossa, em união, não competição, centrado na palavra, não em nossas preferências, no poder do Espírito, não em nossa capacidade, pregando a Jesus, não as nossas igrejas, para que possamos fazer discípulos semelhantes a Cristo em todas as nações. Com isso, com um só coração e muitas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podemos fazer essa oração? Então fique de pé e faça essa oração bem alta. Vamos lá? Deus, que a Igreja do Nazareno e a MNI seja para a Tua glória, não a nossa, em união, não em competição, centrado na palavra, não em nossas preferências, no poder do Espírito, não em nossa capacidade, pregando a Jesus, não nossas igrejas, para que possamos fazer discípulos semelhantes a Cristo em todas as nações, com um só coração e muitas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem mais um motivo para você levar de oração, para estar orando constantemente por isso. São 6 motivos. Primeiro, pelos líderes nacionais e coordenadores de áreas. Gente, há uma tentação na liderança, é lidar com poder. Eu não vou ter tempo para falar sobre essas coisas. Então não é porque nós somos nazarenos, que dizem que somos santificados, inteiramente santificados, não temos esses problemas. Tem sim. Às vezes o homem não deixa Deus trabalhar. Entende o que eu estou dizendo? Então as nossas lideranças, elas precisam o quê? Precisam de oração para que o Espírito esteja agindo na vida deles. Quando a gente começa a ter contato com as questões de liderança, descobrimos uma infinidade de coisas e a igreja precisa estar orando por isso. Pelos distritos, superintendentes, presidentes de ministério, MNI, JNI, MED, pelos pastores, suas famílias, filhos e ministérios, pelos missionários no Brasil e fora, pelos povos não alcançados no mundo, pelo despertamento missionário na igreja. Podemos fazer essa oração? Podemos? Você vem fazer essa oração? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, nós queremos cumprir a Tua missão, Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. E queremos estar enquadrado naquilo que o Senhor quer para nós. Que nós possamos, ó Deus, nos desprender de todas as ânsias e desejos pelo poder e pelas coisas que existem neste mundo e nos enquadrar no que o Senhor tem para nós, que é o chamado missionário. E neste momento, Senhor, nós queremos orar por tantas pessoas que já estão à frente deste trabalho, para que aconteça o que está acontecendo hoje. Está aqui o pastor João e outros que está na liderança acima, trabalhando desde o começo da igreja para que isso aconteça. E nós queremos orar, Senhor, que o Senhor guarde cada um desses obreiros, desses líderes
dos líderes nacionais, dos líderes mundiais, aqueles que trabalham pensando que a tua igreja cresça, Senhor. Mas de alguma maneira o poder atrai o ser humano, mesmo que estamos diante do Senhor com o intuito de fazer a tua vontade, mas o ser humano tem um desejo, alguma coisa que adquiriu lá na queda do homem, que ainda está no homem, ainda não estamos glorificados. E por isso precisamos orar para que nenhum desses líderes venha cair na tentação e mudar o foco da sua vida, que é o serviço ao Senhor, e começar a trabalhar apenas para receber a sua glória e ter este poder. Abençoa, Senhor, os missionários, os irmãos que estão no campo trabalhando. Cuida deles, guarda-os naqueles momentos mais difíceis, onde a sua fé possa estar abalada, diante das circunstâncias da sua vida e as coisas que acontecem à sua volta. Aumenta-lhes a fé, Senhor, que através da oração da tua igreja, que o Senhor os desperte outra vez e os levante com vigor. Abençoa os líderes de ministérios, abençoa cada um que trabalha, no papel mais humilde que seja, ajudando apenas aquele que é o líder do ministério. Que o Senhor ajude, que o Senhor guarde. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.